Maravilha. E olha, estou recebendo aqui a doutora Mari Gleibe. Muito obrigada pela participação no programa da tarde, doutora. Obrigada a você. E hoje num dia que é muito especial, inclusive aproveitando a oportunidade que a doutora Mari está aqui no programa para também parabenizar todas as ginecologistas e todos os ginecologistas por essa data que é tão especial, 30 de outubro, já chegando aí, inclusive, no finalzinho de um mês, que é tão importante para nós mulheres, que é o Outubro Rosa, né, doutora? Exatamente. Eu também aproveito, né, para homenagear, não é, para homenagear todos os meus colegas ginecologistas. Inclusive, hoje vai ter uma festa da nossa sociedade, a Sociedade Piauiense de Ginecologia e Obstetrícia. Um beijo grande para a doutora Karina Bandeira, que está à frente aí da sociedade. À frente da sociedade, exatamente, maravilhosa. Tem um trabalho incrível e principalmente tem se dedicado muito à saúde da mulher na menopausa, que é algo que cada vez mais a gente precisa falar, afinal de contas, a gente está envelhecendo para uma melhor qualidade de vida e ela levanta muito bem essa bandeira também, né, doutora? Exatamente. Assim como a senhora que levanta muito a questão da saúde da mulher, afinal de contas é especialista nessa área e a gente já aproveita, inclusive, para falar da importância da prevenção e do cuidado que é feito, gente, no consultório ginecológico, né, doutora? Exatamente, não é? Exatamente. A gente queria falar nesse mês de outubro a respeito, né, das comemorações em torno do Outubro Rosa e de todas as ações de rastreamento do câncer de mama. Esse Outubro Rosa, ele é um mês comemorativo, né? Começou nos Estados Unidos, lá em 1997, mas hoje em dia ele é um movimento internacional que é de combate ao câncer de mama, levando muita conscientização e muita informação. Porque é muito importante, eu acho, levar essas informações. A gente poderia dar um dado interessante para vocês e dizer que quando o diagnóstico do câncer de mama ele é feito de forma precoce, o Instituto Nacional do Câncer ele diz que a mulher alcança a cura em cerca de 95%. E chamar atenção para que ainda hoje no Brasil, 40% a 60% das mulheres que fazem o diagnóstico já chegam com um diagnóstico avançado. Falar também para essas mulheres que a mamografia é o exame de eleição, é o exame padrão ouro. E que, para nossa felicidade, não é? Na última semana de setembro, o governo brasileiro, através do SUS, atualizou uma norma técnica. Antes, as mulheres pelo SUS só poderiam ter acesso à mamografia na faixa etária de 50 a 69 anos. E a partir de agora, pelo SUS, a mulher assintomática, nem sem nenhum sintoma, ela pode ter acesso à mamografia, basta ela ter a intenção e o profissional de saúde, no caso o médico, fazer a solicitação desse exame. Isso é muito importante e vai trazer uma diminuição da mortalidade em torno de 40%, dizem os especialistas. Com certeza, entendeu? É importante que a gente diga também para quem está nos assistindo agora. Eu estou, inclusive, doutora, não sei se a senhora observou, estou com as unhas azuis. Azuis. Por quê, gente? Porque a gente está saindo do Outubro Rosa, mas eu já me antecipei em colocar as minhas unhas azuis porque a gente está entrando no Novembro Azul. O Novembro Azul é um mês de conscientização ao câncer de próstata, é um mês em que os homens abrem esse alerta aí que nós mulheres em outubro temos. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eu não quero que você, mulher, use o cor-de-rosa só no mês de outubro, que você levante essa bandeira só no mês de outubro, porque quando chega o mês de novembro, que passa aí para o mês do homem, né, do câncer de próstata, você esqueça dos cuidados. A gente tem que entender que nós, mulheres, precisamos nos olhar, a gente precisa palpar os nossos seios, a gente precisa ver como é que está a nossa vida sexual, reprodutiva, na menopausa, em todas as faces da vida da mulher. E por isso que a gente fala e ressalta, e eu estou muito feliz de ter você aqui comigo hoje, porque é um dos profissionais mais importantes na vida da mulher é ginecologista, doutora. Exatamente. É esse profissional, o ginecologista, que vai acompanhar a mulher nas suas diversas fases. Ele recebe ali
mais ou menos na puberdade, na adolescência, do pediatra e acompanha até o final da vida. Na realidade, muitas vezes, o médico ginecologista, ele não é apenas o ginecologista da mulher, ele é o clínico geral, ele ouve questões a respeito da sexualidade. Às vezes até psicólogo, hein, doutora? É psicólogo também, entendeu? É impressionante isso. O ginecologista, né, tem que ser nosso amigo, a ginecologista tem que ser nossa amiga, assim, é a quem nós confiamos, inclusive a nossa sexualidade. Afinal de contas, doutora, a gente está ali para poder falar, para poder entender as transformações que perpassam ali ao nosso corpo ao longo da vida. É um profissional que eu tenho assim um carinho muito especial e eu digo muito que é uma das áreas da medicina que eu sou mais apaixonada, que é a ginecologia, né? Então esse dia muito especial a gente aproveita para ressaltar a importância de você, mulher, não ter medo, porque ainda tem, doutora, muitas mulheres que ainda têm muito receio de ir ao ginecologista, né? Então eu queria que você, inclusive, aproveitasse para deixar uma recomendação para essas mulheres, para essas meninas mulheres, falar também para as mães a importância de levar as suas filhas ainda na puberdade no ginecologista. Exato. Se for o caso, até deixar ela fazer a consulta ali, porque muitas vezes quando a gente aqui está no papel da mãe, a gente também acaba que o filho acaba não tendo a mesma liberdade quando está sozinho, né, doutora? Exatamente. Então, a recomendação é que a partir dos 10 anos, né, a partir dos 10 anos de idade, a menina já compareça para a primeira consulta ginecológica. Nesse período, a gente vai dar orientações sobre a menstruação, sobre todas as transformações que estão passando pelo corpo dela, e ela vai começar a ter intimidade, a ter uma relação de empatia com esse médico que vai acompanhá-la durante todas as suas fases, passar pela gravidez, passar por várias fases de vida da mulher. Com certeza. Recentemente, um projeto da Câmara propôs 2 dias de licença menstrual. Doutor, o que você acha dessa iniciativa? Certo. Eu vou dar a minha opinião. Olha, cerca de 95% das mulheres experimentam algum sintoma desagradável no período menstrual ou ali horas antes, 6 a 12 horas antes da menstruação. Esses sintomas, eles podem corresponder a dor pélvica, tipo cólica no baixo ventre, né, que é o mais comum, mas às vezes ela também tem diarreia, náusea, alteração do humor. Tem mulheres que têm endometriose que sofrem muito, né, doutora? Exatamente. Então, náusea, diarreia, vômito, alteração do humor e muitas vezes, na grande maioria das vezes, esses sintomas, eles são de leve a moderado, mas em cerca de 15% das vezes, esses sintomas eles podem ser incapacitantes e podem justificar, são causas de falta à escola e ao trabalho. E muitas vezes essas mulheres elas ficam no ambiente de trabalho estigmatizadas, causa muitas vezes de demissão. Então, um projeto de lei como esse, para casos graves, né? É muito bem-vindo. A gente tem uma coisa chamada dismenorreia primária e tem a dismenorreia secundária, que seria secundária a algumas doenças, como no caso a endometriose. Inclusive, vamos aproveitar, doutora, para explicar para quem está em casa nos assistindo o que é a endometriose e quais os sinais de alerta que a mulher ela deve observar para que ela possa, de fato, descobrir se ela tem isso ou não. aí. Muitas mulheres, elas demoram, a grande maioria das mulheres demoram cerca de muitos anos para fazer o diagnóstico de endometriose. Não é tão fácil. Por quê? Porque muitas vezes o principal sintoma é a dor pélvica crônica. Sim. A gente ainda poderia citar dor na relação sexual, dor ao evacuar, mas o principal sintoma é aquela dor pélvica intensa, relativa ao período menstrual. Só que muitas vezes o sintoma da dor pélvica, ele é muito banalizado. Não, minha filha, às vezes a mãe, ela mesma começa a aceitar aquela dor como normal e natural. O machismo enraizado, doutora, fez com que nós, mulheres, inclusive nos acostumasse a sentir dor. Né? Então, isso exatamente. É algo muito patriarcal, né? A gente herdou muito patriarcal. Isso. Então, muitas mulheres pensam que aquela dor que ela está experimentando é típica, mas se você tem uma dor, né? Geralmente,
as dores de dismenorreia por ação hormonal, elas são de leve a moderada. Quando a dor é intensa, é nudez, que muitas vezes leva essa mulher a perder o trabalho, perder a escola, se dirigir a uma unidade de saúde para tomar uma medicação injetável, isso chama atenção. O principal exame, né, seria a ultrassonografia transvaginal para poder diagnosticar e, em casos mais graves, até a ressonância magnética pélvica. Pélvica, né? Suiane, você tem uma pergunta aqui para a doutora? Eu, inclusive, doutora, comentando sobre o que vocês estavam puxando aí, falando sobre a endometriose e tudo, eu descobri recentemente que também tenho. Tive que fazer a ressonância magnética para poder descobrir, e descobri que tenho profunda ainda, né? Que já está num nível bem avançado. E eu, na verdade, nunca tinha me atentado para os sintomas. Até como vocês conversaram, eu sempre achei que a dor que eu sentia de cólica, que eu sempre senti desde a adolescência, era uma dor normal. Era uma dor que, é uma dor forte, mas que era uma dor que algumas pessoas tinham tendência para sentir mais, né? Era isso que tinha na minha cabeça. Então, acabei levando uma vida aí toda até hoje com isso, sabe? Tive um filho também e tudo, mas assim, descobri agora, recente, já depois de muito tempo, né? Em média, as mulheres demoram em torno de 7 a 9 anos para poder fazer o diagnóstico de endometriose. Antes disso, elas sofrem, né, calada e achando que aquela dor ali é normal, é típica do período, sendo que não é normal. E assim, e como faz diferença, viu, doutora? Agora que eu estou em tratamento, como faz diferença a vida de antes, quando você não sabia que tinha, e a vida de agora, depois que você começa a tratar? É aquele tipo de coisa, você não é obrigada a passar por aquilo antes, né? Você não precisa ficar sentindo dor. Então, assim, é impressionante a diferença que faz o diagnóstico e você começar a tratar de verdade isso, né? Exatamente. Quer dizer, quando você trata, principalmente, né, o tratamento, né, da endometriose, que é uma dismenorreia secundária, é muito baseado em que a mulher fique com ausência de menstruação, amenorreia. E isso melhora muito a qualidade de vida dela. Muito. Inclusive, doutora, tem muitos casos de mulheres que têm endometriose que têm, inclusive, a dificuldade para engravidar. É uma das causas, né, uma das principais causas de infertilidade na mulher. De infertilidade, inclusive, né? Sim. Além de ter, né, a dor pélvica que atrapalha a qualidade de vida dela. E, às vezes, quer dizer, a gente vê que o evento da menstruação, ele não é um evento uma vez por ano, são 12 vezes no ano. E, muitas vezes, os sintomas, eles começam dias antes do período menstrual. Inclusive, então, fica um alerta para mulheres que estão tentando engravidar e que muitas vezes não conseguem engravidar, né, Suiane? Você, verdade. No seu caso aí, inclusive, demorou muito a engravidar, né? É verdade, demorei muito. E quando a gente descobriu, né, junto com a médica que me acompanha, ela perguntou, e aí, você quer ter outro filho? Porque se você quiser ter outro filho, a gente vai ter que levar o tratamento para outro lado. Ou não, mesmo assim, eu não estou descartando a possibilidade de você não ter. Pode ser que você tenha mesmo tendo a endo. Mas é mais difícil, é bem mais difícil. Agora a gente descobrindo e tudo, né? Então, assim, optei por levar o tratamento pelo outro lado, só para amenizar a mesma questão da dor da cólica, que me incomodava bastante. E estamos seguindo, tá? Assim, sensacional fazendo o tratamento. Realmente, a gente não precisa passar pela dor que a gente acha que é normal e não é. É normal e não é. E esse depoimento da Suiane é super importante para alertar você, mulher, que está assistindo a gente agora aqui no programa da tarde, que também vive esse momento de angústia, de muita dor. Gente, não tem nada pior do que você sentir muita dor. Agora, uma coisa eu lhe digo, doutora, eu nunca pensei na minha vida que eu iria ter saudade de menstruar, porque eu estou no climatério, né? Então, a minha última menstruação aconteceu em março desse ano, e de lá para cá não menstruei mais. Então, eu já estou na fase da menopausa. E aí, uma vez a Suiane lá no camarim estava com muita cólica e dizendo, eu estou menstruada, eu estou com muita cólica. Eu digo, Suiane, eu tô com saudade de menstruar. Quando você chegar na menopausa, você vai sentir saudade. Você vai dizer assim, nossa, eu tô lembrando daquele dia que a Carla falou lá no camarim que sentia falta da menstruação. Vai chegar uma época que você vai sentir falta, viu, Suiane? Eu acredito. Viu? Na verdade, a gente é acostumada a menstruar a vida inteira, é um pouco estranho, não vou mentir, viu, doutora? Eu fiquei assim, meio receosa com essa história de não menstruar. A gente pensa que tá inchada, né? Não tem pra onde sair. É porque sangue é vida, mas né? Mas não, acredito que é mais coisa da cabeça da gente. Eu sinto falta da menstruação.
É porque também, assim, o climatério, né, que são essas modificações que acontecem, né, por volta dos 45 anos já começam, Sim. né, a diminuição da produção hormonal e culmina, né, finaliza com a última menstruação. A gente realmente só chama de menopausa quando a mulher está 12 meses sem menstruar. Aí caracteriza a menopausa. Outra coisa também é que, assim, antigamente, quer dizer, eu acho que a visão de antes da mulher é uma e a visão de agora é outra, né? Então, a gente entra aí a terapia de reposição hormonal, que é muito importante. É uma ótima alternativa para as mulheres. É uma excelente alternativa quando bem indicada. Na realidade, existe uma coisa chamada janela de oportunidade, que são os 10 anos que se seguem à menopausa. E, assim, quando a gente vê uma mulher tratada, fazendo a terapia de reposição hormonal e uma que não faz, é completamente diferente. Até porque existem alterações também muito importantes na sexualidade da mulher. Com certeza. Inclusive, fica mais um alerta para você, mulher que está nos assistindo, porque, assim, quando você trata o seu corpo para se preparar para a menopausa, é muito melhor. Por exemplo, eu não fiz isso. Então, assim, quando eu tinha lá meus 40 anos, eu deveria já ter começado ali com a terapia de reposição hormonal, porque quando eu chegasse na menopausa, eu já teria uma vida assim, a menopausa iria acontecer na minha vida e eu não iria sofrer. Só que isso não aconteceu comigo. Então, quando você inicia a terapia de reposição hormonal bem antes, você vai ter uma qualidade de vida, você não vai ter diminuição da massa magra, você não vai ser aquela pessoa que fica cansada, você não vai ter aquele tanto estresse que nós menopausadas temos, né? Então, são coisas que você já pode começar a tratar muito antes, né, doutora? Muito antes, exatamente. Então, a terapia de reposição hormonal, quando bem indicada, ela melhora muito a qualidade de vida da mulher. A gente recebe muitas mulheres também no consultório, por exemplo, dizer para as mulheres que a terapia de reposição hormonal feita no período correto, ela diminui o risco de doença cardiovascular. Inclusive isso. Diminui 3 a 5 vezes o risco de doença cardiovascular, diminui a perda de massa óssea, diminui a perda de massa muscular. Eu inclusive, doutora, estou com a massa óssea lá embaixo. Fui fazer, então assim, eu já estou indo para sarcopenia. Só para você ver a situação que eu estou. Por quê? Porque eu já cheguei na menopausa depois de 50 anos. Pois é. E dizer também, por exemplo, que algumas mulheres, né, na faixa acima dos 50 anos, elas estão saindo do jogo da sexualidade. Por quê? A vagina, ela tende a ficar um pouquinho mais estreita, mais fina a parede e um pouco mais ressecada. Isso se a mulher permitir e não fizer nenhuma terapia. Mas com as terapias que existem hoje, o uso de estrógeno local, às vezes você pode fazer laser vaginal, quer dizer, tem muita coisa aí. Tem muita alternativa Tem muita alternativa e ela pode viver todo o período da menopausa dela com tranquilidade, né? E totalmente normal. Bom demais. Doutora, antes da gente encerrar esse nosso bate-papo, eu queria trazer uma pauta que tem repercutido muito dentro do reality A Fazenda, em relação tem a ver com ginecologia, né? Acharam no banheiro, simplesmente um dia lá, a calcinha de uma das participantes da Saori. E acharam que essa calcinha estava suja, e isso começou a virar pauta dentro da casa, entre eles, chamando a menina de porca, de suja, que ela tem doença, que é bom ela se tratar, do pH da vagina, não sei o quê. Começaram a falar uma série de coisas, porque acharam a calcinha da menina com corrimento. Sim. O que você acha sobre isso? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu até li recentemente que é muito comum, né? Tipo assim, a maioria das mulheres tem corrimento. Certo. Primeiro eu queria dizer para vocês que a mulher, na sua fase reprodutiva, no seu período de menacme, ela é molhada. Sempre. Ela é molhadinha. E sempre. Isso é maravilhoso. E quando a gente passa dessa fase, a gente sente uma saudade danada. Exatamente. Porque a gente fica seca. Fica mais seca. Então, a mulher, ela é molhadinha. Por quê? Porque existem 2 pares de glândulas, né? Ali na região do clitóris, por dentro, que são as bulboretrais e as glândulas de Bartholin. E a função dessas glândulas é produzir secreção e jogar dentro da vagina. Essa secreção, ela tem uma função hidratante, lubrificante, entendeu? Que é muito importante. Então, o que eu posso dizer é que é importante a mulher diferenciar o que é secreção vaginal fisiológica
de um corrimento vaginal. A secreção fisiológica geralmente é uma secreção transparente, clara, sem mau cheiro, sem coceira, sem ardência. E quando essa secreção ela adquire a cor amarelada, muco-purulenta, ou quando associa coceira, ardência, mau cheiro, aí caracteriza o corrimento e, no caso, teria que procurar o ginecologista para tratar. Infelizmente, o que aconteceu lá na fazenda pode ser apenas secreção fisiológica. E é ridículo, né, doutora? Feio. É mais um caso de machismo enraizado dentro de uma casa para virar pauta, para virar meme. Infelizmente, nós mulheres acabamos que sofremos uma vida inteira tantas violências. Esse é um tipo de violência ridículo aí que foi feito. Eu achei péssimo, achei horrível, mas enfim, nós mulheres passamos por muitas coisas. Essa é uma realidade. Doutora, olha, parabéns, tá? Por esse dia super especial. Muito obrigada por ter tirado um tempinho da sua agenda, que eu sei que é bem corrida no seu consultório, para estar aqui hoje, né? Parabenizando também aí todos os profissionais da ginecologista. Volte sempre, foi maravilhoso. Tudo bem, muitíssimo obrigada, é um prazer, estou sempre disponível e aproveito para parabenizar todos os colegas e hoje vamos nos confraternizar. É isso, então aproveitem bastante essa festa que vai ter hoje à noite para vocês, tá bom? Suiane, agora ia com você um recadinho super especial.